Se você trabalha sem parar, mas o dinheiro desaparece como areia entre os dedos. Se você recebe seu salário, e em poucos dias, não sabe mais onde ele foi. Se você sente que existe uma força invisível sugando cada centavo que entra na sua conta, então você precisa ouvir o que vou revelar agora. Meu nome não importa mais. O que importa é que durante 16 anos eu servi as trevas como feiticeira de alto escalão. E minha especialidade era destruir a vida financeira das pessoas. Não através de assaltos ou fraudes visíveis, mas através de algo muito mais sinistro. Algo que acontece no mundo espiritual e se manifesta no mundo natural. Eu criava buracos invisíveis nos bolsos das pessoas. Buracos espirituais que faziam o dinheiro evaporar sem explicação lógica. E hoje vou expor exatamente como fazíamos isso. Porque alguém que está assistindo agora mesmo está sendo drenado financeiramente no mundo espiritual. E nem sabe disso. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu creio no poder da oração, porque você vai precisar dessa fé para o que vou revelar. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensava sobre dinheiro, trabalho e prosperidade. Porque a batalha pela sua estabilidade financeira não acontece no banco. Acontece em dimensões que seus olhos naturais não conseguem ver. Eu cresci em uma família onde a feitiçaria era tradição. Minha bisavó era conhecida em toda a região como uma mulher de poder das trevas. Ela não escondia isso. As pessoas vinham até ela pedindo trabalhos, amarrações, vinganças, e ela cobrava caro por isso. Quando completei 19 anos, ela me chamou, disse que eu tinha o dom, que meu espírito era forte, e que eu poderia ganhar muito dinheiro, usando os segredos que ela ia me ensinar. Eu era jovem, ambiciosa, e queria poder. Então aceitei. A iniciação aconteceu em uma noite de lua nova. Fui levada para um lugar isolado onde havia outras feiticeiras. Elas fizeram cortes no meu corpo, fizeram pactos usando meu sangue. E naquela noite, entidades espirituais entraram em mim. Senti uma força sobrenatural tomar conta de cada parte do meu ser. A partir daquele dia, comecei a ver o que os olhos naturais não veem. Eu via entidades andando pelas ruas, via demônios seguindo pessoas, via correntes espirituais amarradas nos tornozelos de homens e mulheres que passavam por mim. O mundo espiritual se tornou mais real para mim do que o mundo físico. Minha bisavó me ensinou tudo: como fazer trabalhos de amarração, como destruir casamentos, como causar doenças, mas minha especialidade, aquela para a qual eu tinha mais talento, era drenar as finanças das pessoas. Ela me disse algo que nunca esqueci: deixe eles trabalharem. Deixe eles receberem. Apenas certifiquei de que eles nunca consigam guardar nada. Durante 16 anos, fui uma das feiticeiras mais procuradas. Pessoas vinham até mim com inveja de vizinhos, colegas de trabalho, parentes, e pagavam fortunas para que eu destruísse a vida financeira dessas vítimas. Eu fazia isso com maestria, com frieza, sem remorso algum, até o dia em que o inferno dentro de mim encontrou o céu que eu não conhecia. Mas isso vou contar mais adiante. Primeiro, você precisa entender exatamente o que eu fazia, porque pode estar acontecendo com você agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um mundo espiritual operando paralelo ao mundo físico. E nesse mundo espiritual, acontecem batalhas reais que determinam o que se manifesta na sua vida natural. Sua situação financeira não é apenas resultado das suas escolhas, é resultado de guerras espirituais que você nem sabe que estão acontecendo. Quando alguém me contratava para drenar a vida financeira de uma pessoa, a primeira coisa que eu fazia era localizar essa pessoa espiritualmente. Eu usava objetos pessoais, um fio de cabelo, uma peça de roupa, até mesmo uma foto servia. Com isso em mãos, eu realizava um ritual de conexão. E a partir daquele momento, eu tinha acesso espiritual total àquela vida. Vou descrever exatamente o que eu via quando entrava no mundo espiritual. Cada pessoa tem o que chamamos de recipiente financeiro. É como um vaso espiritual, onde as bênçãos materiais ficam armazenadas. Quando esse vaso está íntegro, o dinheiro que entra fica guardado. A pessoa consegue economizar, investir, prosperar. Mas quando esse vaso tem rachaduras espirituais, o dinheiro escorre por ali. Entra e sai imediatamente. Meu trabalho era criar essas rachaduras. Eu fazia isso através de rituais específicos. Usava bonecas de pano representando a vítima. Fazia buracos nessas bonecas, enquanto invocava espíritos de desperdício, de emergência,
de dívida. Esses espíritos eram designados para seguir aquela pessoa e criar situações que drenassem seu dinheiro. Deixa eu dar um exemplo real. Havia uma enfermeira que trabalhava em um hospital particular. Ela tinha um salário excelente, mas a cunhada dela tinha inveja. Inveja porque a enfermeira conseguia comprar coisas boas, enquanto ela mesma vivia com dificuldade. Então essa cunhada veio até mim e pagou para que eu destruísse as finanças da enfermeira. Realizei o ritual usando uma peça de roupa que a cunhada conseguiu pegar escondido. Enquanto queimava essa roupa, invoquei 3 entidades específicas. A primeira era um espírito de acidente. A segunda era um espírito de doença. A terceira era um espírito de roubo. E dei a elas uma ordem clara: drenem cada centavo que entrar na vida dessa mulher. Em menos de um mês, o carro da enfermeira foi batido. Precisou gastar uma fortuna no conserto. 2 semanas depois, o filho dela ficou doente. Foram exames, remédios, internação. Logo em seguida, a casa dela foi invadida e levaram eletrodomésticos, um atrás do outro. Sem pausa, sem descanso. A enfermeira não entendia o que estava acontecendo. Ela trabalhava duro, recebia bem, mas vivia na falta. O dinheiro chegava e instantaneamente havia uma emergência. Ela achava que era azar, mas não era azar, era ataque espiritual coordenado. Era eu no mundo espiritual, criando situações no mundo natural, para sugar tudo que ela tinha. Outro caso que nunca saiu da minha memória: um empresário que tinha uma loja de materiais de construção. Os negócios iam bem, mas de repente ele começou a ter uma compulsão estranha. Todo o dinheiro que entrava, ele sentia uma necessidade urgente de gastar. Comprava coisas caras que não precisava. Fazia viagens caríssimas sem planejamento. Era como se algo dentro dele gritasse: gaste agora. Gaste tudo. Esse homem também estava sob meu feitiço. Eu havia colocado nele um espírito de dissipação. Esse tipo de entidade cria impulsos incontroláveis de gastar. A pessoa perde completamente a capacidade de poupar. Ela até sabe que deveria guardar dinheiro, mas algo mais forte que a razão a empurra para o gasto desenfreado. E tem mais. Eu também trabalhava com o que chamamos de magnetismo de sanguessugas. É quando colocamos na vida de alguém um espírito que atrai pessoas aproveitadoras. De repente, todo mundo ao redor daquela pessoa precisa de ajuda financeira. Parentes aparecem com emergências, amigos pedem emprestado e nunca devolvem. Conhecidos criam histórias dramáticas para arrancar dinheiro. A vítima não consegue dizer não, porque junto com o espírito de sanguessugas, eu colocava também um espírito de culpa. Então sempre que a pessoa pensava em negar ajuda, vinha uma dor no peito, um peso na consciência. Uma voz interior dizendo: você é egoísta. Você precisa ajudar. E assim, ela dava tudo, ficava sem nada, enquanto outros se lucravam às custas dela. Essas não são teorias, não são metáforas. São operações reais do mundo espiritual que eu executava com precisão cirúrgica. E acontecem até hoje. Milhares de feiticeiros e feiticeiras pelo mundo inteiro fazem exatamente isso neste momento. Talvez contra você. Talvez contra alguém que você ama. Escreva nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque você precisa enxergar além do que é visível. Mas agora vou revelar algo que vai mexer com tudo que você acredita. Algo que os próprios demônios me mostraram e que me apavorou mesmo estando do lado deles. Existe uma hierarquia financeira no mundo espiritual. E a maioria das pessoas não tem ideia de que estão sendo monitoradas por entidades especializadas em bloquear dinheiro. Quando eu alcancei um nível mais alto na feitiçaria, fui levada em espírito para uma reunião. Não era uma reunião física. Era uma assembleia espiritual em uma dimensão que poucos humanos têm acesso. Ali havia demônios de alta patente, principados territoriais, e eles estavam organizando estratégias financeiras em massa. O que eu vi naquele lugar me deixou gelada. Havia mapas espirituais de cidades inteiras, e sobre esses mapas, marcadores indicando pessoas específicas. Pessoas que estavam destinadas a prosperar. Pessoas que tinham chamados de Deus para abençoar nações. Pessoas cujas bênçãos financeiras iriam financiar o reino dos céus. E sobre cada uma dessas pessoas havia dossiês completos. Estratégias detalhadas de como mantê-las pobres. Não importava o quanto elas trabalhassem. Não importava o talento que tivessem, porque a ordem vinda dos escalões superiores das trevas era clara. Não deixem dinheiro parar.
nas mãos deles. Um dos príncipes demoníacos explicou algo aterrorizante. Ele disse que existem pessoas na Terra que, se tiverem recursos financeiros, vão mudar gerações inteiras, vão financiar missões, vão construir igrejas, vão tirar famílias da miséria, vão criar empresas que honram a Deus. Então a estratégia não é impedir que elas ganhem dinheiro, é impedir que elas guardem dinheiro. Foi nessa reunião que aprendi sobre os 7 selos de miséria. São selos espirituais que são colocados sobre a vida financeira de uma pessoa, para garantir que ela nunca prospere. Vou revelar cada um deles agora. O primeiro selo é o selo da emergência perpétua. Quando esse selo está ativo, a vida da pessoa se torna uma sequência interminável de crises. Algo sempre quebra. Alguém sempre adoece. Alguma coisa sempre acontece exatamente quando o dinheiro chega. Esse selo é ativado através de pactos de pobreza, feitos por ancestrais, ou através de maldições lançadas por pessoas invejosas. O segundo selo é o selo do esquecimento financeiro. Esse é traiçoeiro. A pessoa até recebe dinheiro, mas esquece de pagar contas essenciais, esquece de compromissos financeiros, toma decisões impulsivas e irracionais com dinheiro. É como se a capacidade de raciocinar financeiramente fosse bloqueada espiritualmente. Esse selo é colocado por espíritos de confusão que atuam diretamente na mente. O terceiro selo é o selo da rejeição comercial. Quando alguém tem esse selo, tudo que ela tenta vender não vende. Tudo que ela empreende não prospera. Os clientes somem. Os contratos são cancelados. As portas se fecham sem explicação lógica, porque no mundo espiritual, há uma ordem de rejeição sobre aquela vida. Esse selo geralmente vem de feitiçarias feitas por concorrentes, ou pessoas que não querem ver aquela pessoa crescer. O quarto selo é o selo do devedor eterno. A pessoa entra em um ciclo vicioso de dívidas que nunca acabam. Paga uma, aparecem 2. Quita uma conta, surgem 3. É um redemoinho financeiro sem saída. Porque existe um espírito de dívida, grudado naquela vida, sugando recursos e multiplicando compromissos financeiros. Esse selo é frequentemente ativado quando a pessoa deixa de dizimar, ou quando há desonestidade financeira no passado. O quinto selo é o selo da dependência forçada. A pessoa nunca consegue independência financeira. Sempre depende de alguém. Sempre precisa pedir ajuda. Sempre está na mão de outros, mesmo quando tem potencial, mesmo quando tem capacidade. Algo sempre a mantém presa financeiramente. Esse selo destrói a autoestima e a dignidade, e é colocado por espíritos de humilhação, que se alimentam da vergonha da vítima. O sexto selo é o selo do sabotador interno. Esse é devastador. A pessoa recebe uma oportunidade de ouro, mas na Hora Hash, ela mesma sabota, ela mesma desiste. Ela mesma cria problemas que destroem a chance de prosperar. Não é falta de vontade, é uma força espiritual, fazendo ela agir contra os próprios interesses. Já vi gente perder contratos milionários, porque algo dentro delas as fez dizer ou fazer exatamente o que não deveria. E o sétimo selo, o mais cruel de todos, é o selo da invisibilidade financeira. A pessoa trabalha, mas ninguém reconhece. Ela tem talento, mas ninguém vê. Ela se esforça, mas é sempre preterida. As promoções vão para outros, as oportunidades passam por ela, sem parar. É como se ela fosse financeiramente invisível no mundo natural. Porque espiritualmente há um véu de esquecimento sobre sua vida. Quando eu vi esses selos sendo aplicados em milhares de vidas ao mesmo tempo, entendi a dimensão da guerra. Não é sobre trabalhar mais. Não é sobre estudar mais. É sobre quebrar cadeias espirituais que mantêm pessoas aprisionadas na pobreza, mesmo tendo potencial para a riqueza. E o mais assustador de tudo, descobri que muitas pessoas religiosas, que frequentam igrejas, que oram, ainda estão sob esses selos. Por quê? Porque ninguém ensinou a elas sobre libertação financeira. Elas oram pela alma, mas não oram pelas finanças. Elas jejum por cura, mas não jejuam por prosperidade. E enquanto isso, os selos permanecem ativos, as entidades continuam drenando, e a pobreza segue sendo realidade. Naquela reunião espiritual, eu vi algo que me partiu mesmo estando nas trevas. Vi homens e mulheres de Deus, com chamados poderosos, vivendo na miséria enquanto as trevas comemoravam, porque aquelas pessoas poderiam estar financiando o reino,
mas estavam mal conseguindo pagar as próprias contas. E naquele momento, algo começou a rachar dentro de mim. Depois daquela reunião espiritual, algo mudou dentro de mim. Comecei a ter pesadelos terríveis. Via as pessoas que eu havia destruído. Via suas lágrimas, via seus desesperos. Ouvia seus choros quando não conseguiam pagar as contas. Ouvia suas orações pedindo a Deus que mudasse a situação financeira delas. E eu sabia que era eu quem estava impedindo essas orações de serem respondidas. Durante 16 anos eu vivi bem às custas da desgraça alheia. Ganhei muito dinheiro destruindo vidas. Comprei casa, carro, joias, tudo financiado pelo sofrimento de pessoas inocentes. Mas aquele dinheiro começou a me queimar as mãos. Comecei a sentir um vazio que nenhuma quantia conseguia preencher. Uma noite, tive um sonho diferente. Não era um pesadelo comum. Eu me vi em um lugar escuro, cercada de fogo, e havia gritos. Gritos de tormento, gritos eternos, e uma voz trovejante me disse: "Este é o seu destino final. Tudo que você ganhou aqui você vai perder lá. E lá não tem fim." Acordei suando frio, tremendo. Pela primeira vez na vida, senti medo real, medo da eternidade. Porque até então, eu pensava que as trevas eram poder. Mas naquele sonho, entendi que as trevas são prisão. Prisão eterna, sem saída, sem esperança, sem fim. Comecei a pesquisar sobre Deus, sobre Jesus, mas com medo, porque eu sabia que as entidades dentro de mim não iriam permitir. Toda vez que eu tentava orar, sentia uma pressão horrível no peito. Toda vez que pegava uma Bíblia, minhas mãos ardiam. Os demônios não queriam me perder. Eu era valiosa demais para o reino das trevas. Então aconteceu algo que só pode ter sido a mão de Deus. Uma antiga cliente minha, uma mulher que eu havia feito trabalhos de amarração, apareceu na minha porta, mas ela estava diferente. O semblante dela estava iluminado. Os olhos brilhavam, e ela me disse algo que nunca vou esquecer. Eu fui liberta. E vim te dizer que Jesus pode te libertar também. Eu a expulsei de casa com raiva. Como ela ousava, mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Jesus pode te libertar. Jesus pode te libertar. Dias se passaram, e eu não conseguia parar de pensar naquilo. Até que em um domingo de manhã, não sei como, me vi entrando em uma igreja. Só de pisar ali dentro, senti como se facas atravessassem meu corpo. As entidades dentro de mim estavam furiosas. Tentei sair, mas algo me segurou. Era como se uma força maior do que tudo que eu conhecia estivesse me impedindo de fugir. O pastor começou a pregar, e cada palavra era uma bomba explodindo dentro de mim. Ele falava sobre perdão, sobre libertação, sobre nova vida, e de repente, ele parou a pregação. Olhou diretamente para mim, no meio da multidão e disse: "Tem uma feiticeira aqui, que Deus quer libertar hoje. E você sabe que é você." Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Caí no chão. E ali, na frente de centenas de pessoas, comecei a gritar. Não era eu gritando. Eram as entidades sendo expostas. O pastor veio até mim com um grupo de intercessores, e começaram a orar. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma guerra. Guerra no mundo espiritual, que se manifestava no mundo físico. Eu vomitava, gritava, me debatia, porque cada entidade dentro de mim estava sendo expulsa. Cada pacto sendo quebrado, cada cadeia sendo destruída. E doía. Doía como se eu tivesse sendo rasgada por dentro. Até que em um momento, eu senti algo quente descer sobre mim. Uma paz que eu nunca havia experimentado. Um amor que eu não conhecia. E ouvi uma voz suave dizendo: "Você está livre. Você é minha, agora." Abri os olhos e estava chorando. Mas não era choro de dor. Era choro de libertação, de alívio, de recomeço. Nos meses seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Tive que me desfazer de todos os objetos de feitiçaria. Queimei tudo. Roupas Ritchie, colares, bonecas, livros de encantamentos. Cada objeto queimado era uma conexão sendo rompida. Perdi amigos, perdi clientes, perdi dinheiro. Mas ganhei vida. Vida de verdade. A transformação não foi instantânea em todas as áreas. Eu ainda tinha que lidar com as consequências dos meus atos. Procurei pessoas que eu havia prejudicado, e pedi perdão. Muitas me perdoaram. Outras, me amaldiçoaram. Mas eu sabia que precisava fazer isso.
Precisava consertar o que fosse possível. E aqui está algo poderoso. Quando você é liberto, você não é apenas salvo. Você se torna um instrumento de libertação. Comecei a ensinar nas igrejas sobre guerra espiritual financeira, sobre como as trevas operam, sobre como se proteger. E vi centenas de pessoas sendo libertas de selos financeiros. Vi o empresário que estava falindo voltar a prosperar depois de quebrar os selos. Vi a enfermeira que vivia em emergências constantes finalmente conseguir economizar. Vi famílias inteiras saindo da miséria depois de entenderem que a batalha não era natural mas espiritual. Minha vida hoje é completamente diferente. Não tenho mais as riquezas que tinha antes. Mas tenho paz, tenho propósito, tenho eternidade garantida. E sei que cada pessoa que eu ajudo a se libertar é uma vitória contra o reino que me escravizou por tantos anos. Se você está assistindo isso, saiba, não importa há quanto tempo você está preso financeiramente. Não importa quantos selos estão sobre sua vida. Não importa quantas feitiçarias foram feitas contra você. Jesus Cristo é maior. O sangue dele quebra toda a cadeia. O nome dele derrota todo demônio. E hoje pode ser o dia da sua libertação financeira. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que trabalha sem parar, mas vive na falta. Alguém que não entende por que o dinheiro não fica. Porque essa mensagem pode mudar a eternidade financeira dessa pessoa. Agora vou te ensinar o que aprendi do outro lado, o lado da luz, o lado da verdade. Porque não basta saber que existe uma guerra espiritual financeira. É preciso saber como vencer essa guerra. Como se proteger. Como quebrar os selos. Como fechar as portas que você mesmo abriu, sem saber. A primeira coisa que você precisa entender é que nem toda pobreza é ataque espiritual. Às vezes é consequência de escolhas ruins, às vezes é falta de sabedoria, às vezes é preguiça mesmo. Mas quando você trabalha duro, ganha razoavelmente bem. E mesmo assim, o dinheiro desaparece sem explicação lógica. Aí sim, você está lidando com algo espiritual. Existem 3 portas principais que abrem sua vida para a drenagem financeira e espiritual. A primeira porta é a desobediência a Deus em relação ao dinheiro. Quando você não devolve o dízimo, você mesmo remove a proteção divina sobre suas finanças. Está escrito em Malaquias que Deus repreende o devorador por causa de quem dizima. Mas se você não dizima, o devorador tem permissão legal no mundo espiritual para comer suas finanças. Eu vi isso inúmeras vezes quando estava nas trevas. Havia pessoas que eram praticamente intocáveis. Não importava quantos rituais eu fizesse. Não conseguia drenar as finanças delas. E quando eu investigava no mundo espiritual, descobria que havia um escudo protetor sobre aquelas vidas. Esse escudo vinha da fidelidade delas com o dízimo e as ofertas. A segunda porta é a desonestidade financeira. Quando você rouba, engana, sonega, trapaceia, em questões de dinheiro, você abre uma porta gigantesca para espíritos de pobreza entrarem. Dinheiro desonesto nunca prospera. Ele vem com maldição embutida. Eu conheci gente que roubou fortunas e perdeu tudo de formas misteriosas, porque a riqueza construída sobre desonestidade é areia movediça espiritual. A terceira porta é a murmuração e a ingratidão. Quando você vive reclamando da sua situação financeira, quando você é ingrato pelo que tem, quando você inveja o que outros possuem, você mesmo coloca um teto espiritual sobre sua prosperidade. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Gratidão abre portas no céu. Murmuração abre portas no inferno. Agora vou te ensinar como fechar essas portas e quebrar os selos que já existem sobre sua vida. Primeiro, você precisa fazer um jejum de quebra de maldição financeira. Não é qualquer jejum. É um jejum direcionado. 3 dias sem alimento sólido, apenas água. Durante esses 3 dias você vai declarar em voz alta a quebra de todo o pacto de pobreza sobre sua família. Enquanto jejua, você precisa identificar se existe pecado financeiro não confessado na sua vida. Dinheiro que você pegou e não devolveu. Dívidas que você fez e não pagou. Promessas que você fez a Deus e não cumpriu. Confesse tudo, chore se for preciso. Porque o arrependimento genuíno quebra cadeias ancestrais. Segundo passo. Você precisa ungir sua casa com óleo consagrado. Especialmente os lugares onde você guarda dinheiro. Carteira, gavetas,
cofres, unja declarando que aqueles lugares estão sob a proteção do sangue de Jesus. Que nenhum espírito de desperdício, nenhum demônio de dívida, nenhuma entidade de emergência tem permissão de atuar ali. Terceiro passo. Cancele verbalmente toda palavra negativa que você já falou sobre sua própria vida financeira. Quantas vezes você disse: eu nunca vou ter dinheiro? Eu sempre vou ser pobre. Dinheiro não é para mim. Essas palavras são decretos espirituais. São pactos que você mesmo fez com a pobreza. Cancele cada uma delas em nome de Jesus. Quarto passo. Identifique as pessoas ao seu redor, que podem estar sendo usadas como canal de drenagem financeira. Não estou dizendo para você abandonar sua família, mas estou dizendo para você ter discernimento. Tem gente que toda vez que se aproxima de você, leva seu dinheiro embora. Não é ajuda, é vampirismo financeiro, e você precisa aprender a dizer não com amor, mas com firmeza. Quinto passo. Declare proteção sobre suas fontes de renda, seu emprego, seu negócio, seus investimentos. Ore especificamente por cada fonte, porque os ataques espirituais vêm direcionados para destruir de onde você tira seu sustento. Coloque cada fonte debaixo da cobertura do sangue de Jesus, diariamente. Deixa eu te dar exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios. Conheci um homem que estava há 8 anos sem conseguir guardar um centavo. Ele fez o jejum de 3 dias. Confessou que havia sonegado impostos no passado. Acertou tudo que estava errado. E em menos de 2 meses, ele conseguiu economizar mais dinheiro do que nos 8 anos anteriores juntos. A maldição foi quebrada. Uma mulher que me procurou estava afundada em dívidas. Cartão de crédito, empréstimos, agiotas. Ela aplicou os princípios. Ungiu a casa. Cancelou as palavras negativas. Começou a dizimar, mesmo com dívidas. E de forma sobrenatural, começaram a aparecer oportunidades de renda extra. Ela quitou todas as dívidas em 1 ano. Algo que parecia impossível naturalmente aconteceu sobrenaturalmente. Mas tem algo mais que preciso te alertar. Quando você começa a quebrar selos financeiros, o inferno reage. Você vai enfrentar resistência. Nos primeiros dias, as coisas podem até parecer piorar. É a última tentativa das trevas de manter você preso. Não desista. Continue orando. Continue jejuando. Continue declarando, porque a vitória está do outro lado da resistência. E aqui vai um segredo poderoso que aprendi. A prosperidade não é só para você viver bem, é para você ser um canal de bênção. Quando Deus prospera alguém, é porque Ele tem um propósito maior. Você vai financiar missionários, você vai ajudar viúvas e órfãos. Você vai ser instrumento de transformação. Por isso o inferno luta tanto para te manter pobre, porque sua prosperidade é ameaça para as trevas. Então comece hoje. Não espere o mês que vem. Não espere o ano que vem. Hoje mesmo, feche as portas, quebre os selos, declare sua libertação financeira, e prepare-se. Porque quando Deus abre as janelas do céu, não há espaço suficiente para conter a bênção. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque sua persistência em oração é a chave que tranca a porta para o inferno e abre a porta para o céu sobre suas finanças. Chegamos ao final desta revelação. Mas para a Voca, pode estar começando um novo capítulo, um capítulo de libertação financeira. Um capítulo onde você finalmente entende que a batalha não estava apenas no mundo natural, mas no mundo espiritual. E agora você tem as armas para vencer. Eu poderia ter levado esses segredos para o túmulo, poderia ter permanecido calada, por medo de retaliação das trevas. Mas quando Jesus me libertou, Ele me deu uma missão: expor as obras do diabo. E hoje eu cumpri parte dessa missão, revelando a você como as feiticeiras e feiticeiros drenam a vida financeira das pessoas. Quero que você entenda uma coisa fundamental: o dinheiro em si não é ruim. Dinheiro é neutro. O que determina se ele é bênção ou maldição é o que você faz com ele e de onde ele vem. Quando você prospera dentro dos princípios de Deus, sua riqueza abençoa gerações. Mas quando você prospera através de pactos com as trevas, sua riqueza se torna sua própria prisão. Eu vivi dos dois lados. Tive dinheiro nas trevas e tenho provisão na luz. E posso te garantir, é melhor ter pouco com Deus do que ter muito sem Deus. Porque o pouco com Deus vem com paz, vem com propósito, vem com eternidade. Mas o muito sem Deus vem com tormento,
vazio e condenação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus orquestrou para que você ouvisse essa mensagem exatamente hoje. Porque hoje é o dia da sua virada financeira e espiritual. Hoje é o dia em que você para de ser vítima e passa a ser vitorioso. Hoje é o dia em que os selos são quebrados e as portas são fechadas. Mas eu preciso que você tome uma decisão. Conhecimento sem ação não muda nada. Você pode ouvir tudo isso, ficar impressionado e amanhã continuar exatamente na mesma situação. Ou você pode ouvir, acreditar, agir e testemunhar a transformação. A escolha é sua. Vou te dar uma oração final. Uma oração de guerra. Uma oração de libertação financeira total. Ore comigo agora, em voz alta. Não importa onde você está. Se estiver em público, ore baixinho, mas ore, porque essa oração tem poder de quebrar correntes de gerações. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono em nome de Jesus Cristo. Reconheço que por anos eu vivi sob opressão financeira e não sabia que era uma batalha espiritual. Hoje meus olhos foram abertos. Hoje eu vejo a realidade do mundo invisível. E hoje eu decreto minha libertação total. Eu quebro agora todo selo de miséria sobre minha vida. Selo de emergência perpétua. Quebrado. Selo de esquecimento financeiro. Quebrado. Selo de rejeição comercial. Quebrado. Selo de devedor eterno. Quebrado. Selo de dependência forçada. Quebrado. Selo de sabotador interno. Quebrado. Selo de invisibilidade financeira. Quebrado. Todos quebrados pelo sangue de Jesus. Eu cancelo toda a palavra negativa que eu mesmo falei sobre minha vida financeira. Cancelo todo o decreto de pobreza. Cancelo toda a sentença de falta. E declaro que a partir de hoje, minha boca só vai decretar bênção, prosperidade e abundância dentro da vontade de Deus. Eu fecho toda porta que abri através de desobediência, desonestidade e ingratidão. Confesso meus pecados financeiros, me arrependo de ter retido o dízimo. Me arrependo de ter sido desonesto, me arrependo de ter murmurado. Perdoa-me, Senhor, e restaura o que o gafanhoto comeu. Eu expulso de minha vida todo espírito de desperdício, todo espírito de dívida, todo espírito de emergência, todo espírito de pobreza. Vocês não têm mais autoridade sobre mim. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu pertenço ao reino da luz. Saiam, agora em nome de Jesus. Eu declaro que minha casa está protegida. Minha carteira está protegida. Minhas contas bancárias estão protegidas. Meu trabalho está protegido. Meu negócio está protegido. O sangue de Jesus é um escudo ao redor de tudo que é meu. E agora, eu decreto prosperidade. Decreto que o dinheiro que entrar vai ficar. Decreto que vou ter sabedoria para administrar. Decreto que vou ser canal de bênção. Decreto que minha família será liberta da maldição de pobreza. Decreto que meus filhos herdarão bênção, não maldição. Obrigado, Pai, porque enquanto eu oro, correntes estão caindo. Obrigado porque tua palavra diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Obrigado porque a partir de hoje, minha história financeira muda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você orou essa oração de coração, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Você não vai sentir imediatamente, mas nos próximos dias, nas próximas semanas, você vai começar a ver os sinais. As emergências vão diminuir, a compulsão de gastar vai parar, as oportunidades vão aparecer. Porque quando Deus move, o impossível se torna possível. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Porque, é verdade, cada oração sua é um terremoto no reino das trevas. Segundo, compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquele parente que trabalha sem parar, mas vive na falta. Compartilhe com aquele amigo que está afundado em dívidas. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa mensagem. Porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar uma vida. Terceiro, se inscreva neste canal e deixe seu like, porque vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual. Vou continuar expondo as obras das trevas. Vou continuar ensinando como vencer batalhas invisíveis. E você não pode perder nenhum vídeo. Lembre-se, sua vida financeira não é só sobre você. É sobre o reino de Deus. É sobre as vidas que você vai tocar quando prosperar.
É sobre a glória de Deus sendo manifestada através da sua história de libertação. Então levante a cabeça, enxugue as lágrimas, e creia. O melhor de Deus para você começa agora. Que o Senhor te abençoe, te prospere e te use poderosamente. Até o próximo vídeo, e lembre-se sempre: quando você ora, o inferno treme.